Você está cheio de coisa para fazer, mas mesmo assim alguém te pede um favor e você, para não deixar a pessoa chateada, você fala sim para ela e acaba se enrolando. Você está com as contas organizadas, entretanto, o seu dinheiro só dá para pagar aquilo que você já planejou para este mês. Alguém te pediu um dinheiro emprestado e você, para não chatear a pessoa mais uma vez, falou sim quando não poderia falar. Pois é, no vídeo de hoje eu vou falar para você, te alertar, te incentivar que você precisa aprender a falar não. Hoje, nos 7 Pilares da Vida, falando de vida social, iremos falar de forma profunda sobre tudo isso. Eu te peço sempre, dá trabalho para fazer, meu filho. Estou aqui pedindo seu like, se inscreva no canal, ativa também as notificações, todo dia tem um vídeo novo para a gente fortalecer a base dos nossos 7 pilares. E olha, não menospreze este assunto, porque tem muita gente que ainda está refém do sim, que está sofrendo muito. E hoje eu quero te incentivar a vencer esta grande barreira. Dito isso, vamos lá. O preço do sim. Porque a incapacidade de impor limites cria frição social e consome a identidade. Frição é um atrito, né? Você acaba criando um desgaste. Você não pode mais ser refém do sim. Não me entenda errado. Quando eu falo sobre esse assunto abertamente com muitas pessoas, com amigos, familiares, eu falo na questão de que, naquele momento, você não poderia falar o sim. Mesmo assim, você, como uma resposta automática, fala sim e acaba se enrolando. Você acaba ficando frustrado consigo mesmo, chateado consigo mesmo, porque mais uma vez você cedeu a um sim que você não poderia ou também não deveria ter dado. Então é muito sobre isso, não é sobre você, a partir de agora, começar a falar não para todo mundo em qualquer situação. É sobre os exageros. É sobre o momento em que você acaba se enrolando, se frustrando, você acaba, às vezes, desgastando relacionamentos, porque às vezes promete sim e acaba não cumprindo porque realmente não tinha como, não dava. Aí você vai ter que fazer o quê? Arrumar uma desculpa. É muito sobre isso. Então, pessoal, você precisa se libertar disso. Olha aqui, ó. A ilusão da harmonia. Acreditamos que a aceitação constante preserva a paz e nos torna essenciais. Como assim? A gente tem aquela ilusão que se a gente sempre falar sim para as pessoas, isso vai conservar a harmonia e vai tornar assim a gente de alguma forma alguém essencial. Pessoal, isso aqui é uma ilusão. Por quê? Se toda hora eu falo sim e faço isso para que não venha a ter mágoas, atrito, desconforto, isso na verdade é um relacionamento falso, aonde a pessoa às vezes só está de bem com você porque você está sempre ali falando sim. Então nós precisamos quebrar, nós precisamos nos, nos de alguma forma conscientizar que isso não é real. Então, ó, no final das contas, o que está acontecendo aqui? Ó, parece que aqui está tudo em harmonia. Na verdade, está tudo emaranhado aqui na parte de baixo. Ó. A ausência de limites gera uma complexidade insustentável de expectativas cruzadas. Ou seja, você está sempre falando sim para as pessoas. As pessoas, elas têm agora uma expectativa que você vai estar sempre disponível. Só que no final das contas você está se enrolando tudo. Ó. Você está entrando numa situação de complexidade insustentável. Em algum momento você vai quebrar. Em algum momento você vai ficar tão enfadado, enfadada, que não vai conseguir mais suprir as expectativas das pessoas. E olha o ciclo aqui, ó. O ciclo do falso sim. Aceitação automática. O medo de desagradar aciona um sim imediato. Você tem medo de desagradar as pessoas. Você tem medo de as pessoas ficarem chateadas. E aí
por este medo, né? Por esta falsa crença dentro de você, você vai lá e fala um sim imediato, entendeu? De forma automática. Aí o que isso vai acontecer? Vai criar uma sobrecarga de capacidade, um acúmulo de demandas externas. Ou seja, você vai acumular, você já está cheio de tarefas, você já está cheio de coisa para fazer. A pessoa te pede uma coisa, você fala, não, tá bom, daqui a pouco eu faço. Aí você vai arrumar mais uma coisa para fazer. Aí você não consegue dar conta das suas prioridades, para poder dar conta da prioridade dos outros. Entendeu? Então, vai gerar um acúmulo de demandas externas. E o que vai acontecer na sequência? Um ressentimento subconsciente. A sensação de ser explorado. Você se sente explorado por outras pessoas, por amigos, por familiares, pela sociedade. Entretanto, você não consegue impor limites. E aí você fica agora com ressentimento, né, dentro de você. Você tem a sensação de que está sendo explorado, e isso é horrível. E aí você vai gerar o que eu falei lá da aflição social, né? Este atrito, esse desgaste. A frustração vazia em atitudes, né? Você vai agora estar frustrado, né? A frustração vaza em atitudes passivo e agressivas. Ou seja, você se sente explorado, você de alguma forma fica ali sentindo que você não consegue fazer nada para você, é sempre para os outros, e isso daqui vai gerando um desgaste. Você vai chegar num ponto que vai começar a fugir das pessoas, vai começar a achar que as pessoas estão te explorando. E aí vai ter a erosão interna, perda de energia e identidade. Você não vai conseguir fazer mais nada. Vai chegar num ponto que literalmente você vai quebrar. E você vai deixar de ser você mesmo, porque você está sempre fazendo pelos outros, nunca por você. E aí o medo é aumentado de rejeição, que aí você vai entrar numa espiral tão terrível que você vai agora confirmar aquele gatilho de medo de rejeição, de medo das pessoas ficar chateadas com você, e aí vai te tornar uma pessoa vulnerável. E aí você tem uma exigência de mais aprovação. Aí o que você vai fazer? Aceitação automática, e vai ficar nesse ciclo vicioso. No final das contas, pessoal, quando você está disponível para todo mundo e nunca está disponível para você, uma hora você vai quebrar. Uma hora você vai chegar num ponto de tanta frustração que você não vai querer fazer mais nada para você e nem para ninguém. Simplesmente você vai dar uma pane no seu sistema. E aqui, nos 7 pilares da vida, nós queremos fortalecer a nossa base. E uma base forte, né? Saber fazer o básico é saber falar não no momento em que eu tenho que falar não. Entendeu? Você precisa aprender a falar não. Então, ó, vamos ver um novo paradigma. Dizer sim mantém a paz. Você fica aqui, ó, preso nesse emaranhado. Porque na sua cabeça, se você dizer não, isso vai ser ruim. Entendeu? Aí você fica com aquele paradigma, né? Com aquele modo de pensar, com aquela atitude de dizer sim mantém a paz. Isso que você acredita. Entretanto, nós temos um novo paradigma. Dizer sim por medo gera ressentimento e destrói a verdadeira paz. A partir de hoje, a partir de agora, você vai ter um novo paradigma, vai ter um entendimento que se você dizer sim por medo de ressentimento, vai destruir a sua verdadeira paz. Isso aqui é um limite que você tem que começar a impor. Você tem que começar a treinar a sua mente. E aí, para fechar, o não é um filtro, não um muro. Então, pessoal, quando você aprende a falar não, simplesmente não é você colocar um bloqueio entre você e as pessoas, não é isso. É você simplesmente gerar um filtro, né? Impor limites não é uma ofensa social. É a única maneira estrutural de proteger a sua identidade e garantir que os seus sims tenham um valor real. Então, quando você coloca limites, não é uma ofensa à pessoa, é simplesmente a única maneira de você proteger o seu eu e de você garantir que quando você falar sim, isso tenha de fato um valor real. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está na situação que você não pode falar sim
e você fala sim, simplesmente você está dizendo sim para outra pessoa e dizendo um não para si mesmo. Então, para fechar, a mensagem é: cada sim que você fala para outras pessoas é um não que você fala para você mesmo. Já pensou assim? Eu não estou dizendo, mais uma vez, reitero e reforço. Quando dá para você dizer sim, diga sim. Seja um servo, seja alguém que sirva as pessoas. Eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de ajudar. Eu tanto gosto de ajudar que eu estou aqui, ó, criando conteúdo aqui, criando vídeos para poder, de alguma forma, tentar colocar um holofote em cima deste problema social. Eu já tive que aprender a falar não em escola. Eu lembro de professor Ney, lá no Senai, ele falou muito sobre isso. Eu já li livros, né, que me ensinou a fazer isso, e mesmo assim eu sofri muito. Eu sofri demais nesta área, eu não sabia falar não para ninguém. Só falava sim, sim, sim. E aí chegou no momento que eu senti que as pessoas estavam abusando da minha boa vontade. Então, se você vive isso, é tempo de você aprender a falar não. E se você gostou do vídeo, olha aí, ó, deixa o like, não deixe de deixar o seu like aqui, de se inscrever. Tem gente que assiste o vídeo e não se inscreveu ainda nos 7 pilares. Ativa a notificação, todo dia tem vídeo novo e você, mais uma vez, será inspirado através do holofote que eu coloco nos 7 pilares da vida. Muito obrigado, amanhã tem vídeo novo e até a próxima.